Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite de um evento tão importante que é a primeira feira de educação, né? Uma organização maravilhosa. E nós realmente saímos de lá do Brasil, chegamos na quinta noite aqui com muito prazer para poder participar desse evento. A Ana, como já disse, minha esposa, nós compartilhamos o tempo para falar. A primeira fala dela estaria mais voltada justamente para os pais, né? E a minha voltada para os jovens. E eu não estou vendo muitos alunos aqui, né? E a gente percebe que os alunos, às vezes, que são nosso alvo, o alvo das escolas, do consulado, que os pais estão na batalha, estão buscando o sucesso, é lógico, preocupados com os filhos, alguns com algumas orientações, outras, cada um com seu perfil, mas os jovens é que a gente gostaria realmente de poder, nesse momento, ter um contato, ter uma proximidade para poder levar até eles uma sugestão. Mas eu tenho certeza que aquilo que for falado para vocês, de alguma forma chegará, tanto pelos educadores quanto pelos pais. De repente um bate-papo complementar ao que a Ana fez, que é a minha missão, pode trazer aí uma diferença. Como foi dito, já adiantou alguma coisa, eu no Brasil sou delegado de polícia já há 25 anos, estou caminhando para a fase final da carreira. Nesse período também fiz a pós-graduação, sou professor universitário, então a vida de professor fez com que a gente tivesse sempre muito contato com os jovens, aqueles que já optaram por uma carreira no ensino superior, que é um dos objetivos que a gente tem aqui para incentivar os alunos, né? Então eu sempre gostei muito desse contato com eles, porque é um pessoal animado, motivado, que está em busca de sonhos. Alguns não sabem muito bem porque estão ali, mas ao longo do curso a gente procura fazer com que eles cresçam. Mas é muito bacana a convivência com esses adolescentes nessa fase do início da vida profissional, pelo menos da escolha tão difícil de uma carreira profissional. E esse convívio como delegado. E aí, com o que o delegado tem a ver com os jovens, né? Ora, os jovens que, por alguma razão, se desviaram desse caminho do estudo, da vida profissional, da busca por um crescimento, acabam sendo potenciais clientes da gente na vida policial. Isso é uma grande tristeza. Isso nos motiva ainda mais. Eu tenho certeza que também é uma motivação do consulado, é uma motivação das escolas, é uma motivação para os pais, para que esses alunos estudem, busquem uma profissão, construam um caráter respaldado por conhecimento, por experiências, justamente porque esse não há nenhuma dúvida que é o melhor caminho para desviá-los dos problemas da criminalidade. E essa é uma regra que vale para qualquer lugar do mundo, não importa se nós estamos no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, não importa onde esteja. Está provado que o jovem que estuda, que avança nos estudos, ele tende a não se envolver com problemas da criminalidade e fazer parte daquelas tristes estatísticas que infelizmente a gente tem visto. Isso é óbvio que é um grande interesse para a gente no dia a dia de trabalho. Então, como delegado, como professor, eu tive outras atividades também, né, tanto no mundo empresarial, mas eu tive no Brasil uma passagem política. Né, nos últimos 8 anos, terminados de 31 de dezembro, eu fui prefeito de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Né, e convivi diretamente também com educação, com formação. Eu tive o prazer, Macuda, de durante 8 anos fazer 8 eventos de educação, 8 feiras de educação na cidade. Porque eu sempre considerei isso de grande importância. Eu nunca abri mão, ano a ano, de trabalhar com a formação dos nossos educadores e, obviamente, também direcionando trabalhos para famílias, tanto para os jovens quanto para os familiares, porque isso é fundamental. Então, isso fez com que a gente, ao longo do tempo, ficasse muito apegado nessa área que vocês estão fazendo. Pensando no diálogo voltado para os jovens, o que eu havia preparado é justamente essa questão do caminho das escolhas, né? Por que é tão importante esse momento da vida, esse momento das escolhas? E é uma escolha delicada. Dedicar-se exclusivamente ao trabalho, iniciar uma vida profissional, como muitos vieram aqui fazer, eu tenho certeza que a história é sempre muito parecida, né? As pessoas saíram do Brasil em busca de trabalho, essencialmente, para que então a vida fosse superada as dificuldades e construísse um futuro, tá? Ou
conciliar isso com o estudo. Qual o nosso conselho sempre? É a escolha, fazendo a escolha pelo caminho do futuro conciliado, pelo menos, com a educação. E quando eu falo para jovens, quando eu sempre fiz palestra para jovens nas escolas, a gente discute, a gente coloca para o jovem o seguinte: o que o jovem mais gosta? Quais são os valores principais da pessoa em fase de formação? Quando a gente conversa com um adolescente, seja meu filho de 12, seja de 18, a de 22, que já está concluindo o seu curso superior, já empregada, aprovada na OAB no Brasil, né? O que eles mais prezam? Se a gente perguntar, dificilmente nós vamos ter várias respostas, mas a liberdade, sem dúvida, é a principal. Qual o difícil de lidar com os nossos filhos, ou com qualquer adolescente dentro de uma escola, é o quê? É limitá-los na sua liberdade. Liberdade de escolha, de fazer aquilo que eles querem, aquilo que eles sonham, e poder trabalhar com o Facebook, ficar envolvido com os amigos. Liberdade, sem dúvida, acho que é o maior valor que os jovens têm. E com isso, eles vão se deparando com escolhas a serem feitas. Só que muitas das escolhas, contraditoriamente, elas acabam eliminando justamente aquilo que eles mais prezam, que é a liberdade. É um processo inconsciente, mas que eles acabam cometendo com muita frequência. O que eu quero dizer com isso? Todo jovem, por exemplo, que se envolve com um problema de drogas, que é outro grande dilema no mundo, em qualquer parte que a gente vá, alguns mais, outros menos, né? A preocupação dos pais, que os filhos em algum momento acabam tendo envolvimento com drogas. Qual o maior drama da droga? A droga retira a liberdade do jovem. Todo mundo sabe disso. Alguns pensam que não, se eu posso usar droga, se eu posso fazer o que eu quero, é porque eu estou exercendo minha liberdade. Mas se ele está se escravizando por um produto, por um processo químico que faça dependente, ele está fazendo o quê? Ficando escravo da droga, escravidão e liberdade, até onde vocês não combinam, né? Então, o jovem que faz esse caminho, ele está jogando fora aquilo que ele mais preza, por uma suposta possibilidade de escolha, tá? Do mesmo modo, é com a vida profissional. Sem perceber, quando ele faz algumas escolhas, quando ele segue alguns caminhos, por exemplo, o caminho de abandonar os estudos e dedicar-se exclusivamente ao trabalho, em busca do imediatismo que a Ana colocou, será que ele está preservando a sua liberdade, ou ele está se condenando para que no futuro ele não tenha liberdade de escolha? Porque à medida que ele não estudou, não avançou, não exerceu adequadamente o seu livre-arbítrio de falar: vou fazer o possível, com a orientação dos meus pais, com o apoio dos meus pais, para seguir adiante e adquirir conhecimento, uma formação adequada, para que aí sim, devidamente respaldado pelo conhecimento, aquele bem valiosíssimo que é o conhecimento, ele poder fazer as suas escolhas futuras, de ter um salário, uma perspectiva melhor, de conhecer o mundo, de buscar conhecimento cada vez mais, e aí sim ele fala: eu sou livre. Por quê? Porque eu tenho conhecimento que me dá essa liberdade. Agora, o sujeito que não faz isso, que acaba caminhando para a necessidade de um trabalho sempre comum, sem grandes perspectivas, ele preservou a sua liberdade? Provavelmente não, porque à medida que ele é obrigado a exercer aquilo que ele fez rotineiramente, e ele não tem como desviar-se daqueles caminhos, porque ele não buscou conhecimento para isso, ele já não está mais tão livre quanto parecia. Então, esse momento de escolha na vida do jovem, ele é muito delicado, porque justamente não o fará feliz no futuro, e a liberdade, a felicidade, toda aquela euforia da juventude foi comprometida. Agora, há um outro dilema, é que entender o que é a felicidade, né? É fazer com que esse jovem saiba o que o faz feliz. E aí, outro problema que está relacionado com as escolhas. Às vezes, a felicidade ela está ligada, aparentemente, a coisas muito passageiras. O exemplo da droga é muito perigoso. Alguém pode dizer o seguinte: a droga não dá prazer nenhum. Mentira!
Acho que uma das grandes campanhas que está provado no Brasil, que o maior pecado das campanhas antidrogas é quando você já vai para a televisão e faz uma campanha assim: não, é mentira, droga não dá um barato nenhum. Ora, lógico que dá, se não desse as pessoas não gostariam, não ficariam viciadas. Assim como dizer que o álcool em algum momento deixa a pessoa feliz. Lógico que deixa. A pessoa toma, ela começa a rir, ela se solta, o sujeito que é muito inibido. Há um prazer, só que é um prazer momentâneo. Né? Isso gera felicidade contínua? Não, isso, na maioria dos casos, gera grandes problemas e profundas tristezas ao longo da vida, com a desagregação familiar, com consequências para a saúde, com acidentes que são envolvidos. Mas o prazer momentâneo, ele existe. Então, o conceito de felicidade, ele, além de ser muito subjetivo, ele é muitas vezes confuso, ele deixa as pessoas enganadas sobre o que é bom ou é ruim. Né? Imagina, para nós, que já temos experiência, entender isso talvez seja fácil. Imagina na cabeça de um jovem de 14, 15, 16, 17, 18 anos, quando ele está fazendo todo o seu processo de escolhas. Então, a gente discute com o jovem o que é essa felicidade. Né? Então, será que ele sabe exatamente o que ele quer para que ele fique feliz? Na minha concepção, quando a gente procura fazer esse direcionamento com eles, esse bate-papo com eles, a gente percebe que a felicidade, para que ela seja duradoura, ela tem que estar respaldada, mais uma vez, por coisas concretas. E nada é mais concreto do que o conhecimento. Nada é mais duradouro do que aquele conhecimento adquirido ao longo da vida. Né? Então a gente procura trabalhar com o jovem justamente para que ele desenvolva o seu potencial e ele saiba o seu potencial. Porque se ele entende que o potencial dele é limitado, que os horizontes dele são muito limitados, será que ele vai alcançar uma felicidade plena? Uma das coisas que foi muito bacana que nós aprendemos nos últimos anos, nos cursos também, na convivência com o Roberto, com vários palestrantes, é quando se fala o seguinte: muita gente fala, para ser feliz eu quero ser rico. Riqueza traz necessariamente felicidade? Um conjunto de bens materiais é garantia de felicidade? Para muita gente, não, em hipótese alguma, até porque o sujeito volta naquele processo de escravidão, ele vive em função dos bens, dos recursos, do dinheiro, mas sempre tendo que trabalhar mais, sempre tendo que buscar mais e mais. E aí nós descobrimos uma coisa, que na verdade as pessoas que se dizem ricas e felizes são aquelas que têm liberdade para fazer o que querem quando bem entenderem. Por quê? Porque eles construíram naquele processo de riqueza uma possibilidade de estar aqui no Japão em determinado momento, de estar em outro país em outro momento, de ir para o Brasil quando bem entender. E aí sim, ela teve no seu processo de escolhas, de construção, de bens, de riqueza, de valores, essa busca da felicidade. Então, nem sempre é fácil trabalhar com isso. Mais uma vez, para o jovem, ainda mais difícil. E ele vai, nas suas escolhas, às vezes se limitando. Né? Por quê? Porque ele não coloca as expectativas adequadas. Ele não faz com que o seu potencial seja explorado ao máximo. Né? Ele começa a enxergar um modelo que ele vê, que ele não vai conseguir um estudo adequado, uma profissão que faça realmente crescer, que o faça alcançar um bom estágio de desenvolvimento. Então ele começa a se contentar com o quê? Com aquelas conquistas passageiras. Né? E aí as conquistas passageiras vão limitando cada vez mais o seu futuro. E o futuro ilimitado impede que ele alcance aquilo que ele realmente poderia alcançar com todo o seu potencial. E a gente coloca, você é do tamanho das suas expectativas. Né? Se você limita as suas expectativas, dificilmente você vai alcançá-las. Na minha vida profissional, na minha história, eu sempre tive isso com muita clareza. E é por isso que eu acho que a gente conseguiu chegar aqui para esse tipo de trabalho, para esse tipo de palestra. Por exemplo, eu tenho muito claro que quando eu ingressei na vida policial, eu tinha em torno de 22 anos, mais ou menos, eu estava no final do curso de Direito, no Brasil, lá na cidade de Marília, estudando, fazendo Direito, mas eu havia passado por algumas atividades profissionais
Naquele momento não era viável, eu cheguei a ter uma empresa junto com meus irmãos. A empresa era uma empresa pequena, para sustentar todo mundo não era viável, e eu resolvi que aquilo não funcionaria para mim. E me desliguei da empresa e busquei uma segurança no emprego público até que eu conseguisse concluir a faculdade. E foi minha primeira atividade como policial, como investigador de polícia no Brasil. Mas eu coloquei com muita propriedade, muita clareza o seguinte: eu só fico na polícia se eu alcançar o cargo de delegado de polícia. Eu não admitiria na minha lei que eu ficasse na polícia como investigador. Por preconceito? Não por preconceito, porque eu sabia que eu tinha potencial para, concluindo meu curso, ir além. Se eu não coloco essa meta, como muitos colegas da mesma época não colocaram, e que até hoje, passados 25 anos, eles estão no mesmo lugar, trabalhando na mesma condição. E também, muitos deles fizeram faculdade. Muitos deles, assim como eu, concluíram o curso de Direito e poderiam ter buscado, dentro do meio jurídico, outras carreiras. Agora, quem não colocou meta, não fez, limitou o seu horizonte. E aí hoje eu os encontro e a gente sente aquela frustração, a gente percebe claramente aquela frustração. Mas quem colocou a barreira foram os outros? Foi ele mesmo, porque ele não usou dentro do seu potencial e não colocou as suas expectativas como ele deveria. Então eu sempre tive disso. Depois, já como delegado de polícia, eu resolvi voltar a estudar e fui fazer minha primeira pós-graduação. Por quê? Eu via que eu estava me limitando por não buscar um aperfeiçoamento dos meus estudos. Isso já depois de alguns anos trabalhando, eu já tinha ido para São Paulo, trabalhado na Zona Leste de São Paulo, lugar maravilhoso. Quem conhece a Zona Leste de São Paulo, cidade de Tiradentes, um pequeno conjunto habitacional de 500 mil pessoas, né? Um lugar assim que com manifestações de criminalidade mais violenta. Aí voltei para o interior, mas eu falei, não quero ficar só nessa rotina de trabalho. Fui fazer minha primeira pós-graduação. No final da pós-graduação já fui convidado para dar aula numa faculdade. Ou seja, eu já ampliei o meu leque. Dando aula numa faculdade, eu coloquei uma ideia. Puxa vida, eu gostaria de conhecer o lado administrativo da faculdade. Pouco tempo depois eu era coordenador do curso de Direito daquela faculdade. Por quê? Porque eu fui cada vez colocando metas mais ousadas e ampliando meus horizontes. Para isso, eu tive que fazer o meu mestrado. Então, eu já dei um passo à frente. Então, a cada momento que a gente coloca as nossas expectativas olhando para um horizonte maior, sem dúvida nenhuma a possibilidade amplia, sem dúvida nenhuma o caminho se alarga e a gente tem uma condição muito melhor. Quando se faz isso mais cedo, ainda na juventude, olhando para esse futuro, sem dúvida, nós temos grandes chances de crescer. Agora, um jovem que opta por não estudar, por não fazer uma faculdade, por ficar apenas naquela satisfação passageira de um resultado de um trabalho em que ele possa comprar um carro, ainda que ele venha ter a sua casa, quais as expectativas que ele está construindo para o seu futuro? Sem dúvida são muito limitadas. Então, esses parâmetros para mim foram muito objetivos. Uma outra experiência parecida, quando eu comecei a vida política na cidade em que eu era delegado, uma cidade chamada Santa Rita do Oeste, no interior de São Paulo. Eu fui vereador pela primeira vez, tinha um bom relacionamento com a comunidade, as pessoas começaram a me incentivar, eu fui vereador. Alguém falou, poxa vida, você devia ser prefeito. E eu falei, poxa, é verdade, já que eu estou aqui, já que é para ficar numa cidade dessa, para ter essa participação, eu avancei. O que isso tem a ver com a minha formação? Tudo que eu fazia sempre foi nessa ideia. Já que eu estou aqui, eu vou me preparar para fazer o melhor, porque eu tenho possibilidade, eu tenho essa capacidade para ir além, né? Agora, tem gente que está lá na cidade há 50 anos, tentando ser vereador ou, no máximo, repetindo aquilo de uma maneira viciada, sem dar grandes contribuições. Isso é um círculo vicioso que muita gente cai. E o sujeito acha que ele está bem, que ele está feliz, que ele está fazendo grande coisa. Não está nada, ele está patinando, ele está ficando sempre fazendo a mesma coisa. Aí você observa, o que ele buscou para fazer melhor? O que ele buscou na sua formação para que ele fosse diferente? Nada.
Ele não buscou uma escola, ele não buscou uma formação, ele não buscou entender o processo. Tá? E isso é uma tragédia na vida das pessoas. Para mim nunca funcionou. E o que falta para que isso aconteça? É justamente o planejamento. Um planejamento que não é tão complexo. Nada disso que eu estou dizendo que aconteceu comigo foi sentado numa mesa com todos os detalhes. Foi apenas o quê? Um processo de enxergar o futuro e traçar algumas metas e traçar, puxa vida, eu acho que aquilo que eu não queria que acontecesse, aconteceu, eu quero acabar a bateria. Ou não? Não, não acabou não, aqui está aparecendo. Acho que o problema é lá, mas não tem problema, dá para ficar um... Bom, qual que é a ideia? Fazer um planejamento de vida em busca, isso está resolvido, daquilo que eu pretendia, sempre enxergando uma expectativa maior, sempre enxergando a possibilidade de crescer naquilo que eu gostaria de fazer e fazer bem feito. Porque é fazendo bem feito que a gente consegue o reconhecimento das pessoas quando ele é necessário. Então, esse planejamento, tudo está associado, sempre esteve associado para mim aqui, ao estudo. Todas as conquistas, toda a evolução que eu procurei fazer na vida profissional e que a gente procura compartilhar com os jovens esteve de alguma forma atrelada aos estudos. Mesmo essa passagem política, que eu considero uma passagem que eu tive na minha vida, foi fortemente enriquecida pelos estudos, porque eu tenho certeza que à medida que eu fiz uma pós-graduação, fiz um mestrado, coordenei um curso grande, um curso com vários alunos, um curso de Direito que você lida com professores, com estudantes, com os demais administradores de uma instituição, me prepararam para depois administrar uma cidade. Se eu não tivesse passado por aquilo, o risco de eu ser um mau administrador era muito grande. Embora eu não sei se foi bom ou ruim, mas eu tenho uma boa sensação. Então, o estudo me preparou para essa vida, para esses desafios. Sem ele, eu não teria chegado a lugar nenhum. Isso envolve o quê? Persistência, projetos de curto, médio e longo prazo. Sem esses projetos, nada disso aconteceria. Sem essa construção passo a passo do caminho desejado, certamente não teria chegado a lugar nenhum. Né? Lugar nenhum? Não, já estava lá num primeiro momento, num cargo, poderia ter me acomodado com ele, está vivendo como meus colegas até hoje. Né? Poderia estar me dando por satisfeito com aquilo que eu fiz, mas não, eu sempre fui em busca de algo melhor. E esse algo melhor não está relacionado diretamente a ganho, a retorno salarial, a ganho imediato. Está relacionado aqui à construção de um processo. E hoje, depois de eu ter saído da prefeitura em 31 de dezembro, ao longo desse ano de 2017, o que eu voltei a fazer? Uma pós-graduação lá em São Paulo, na Academia de Polícia do Estado de São Paulo, que é um curso em que eu vou ter uma pós-graduação de Administração da Justiça Criminal do Sistema de Segurança Pública. Eu voltei a me interessar por um sistema de justiça, por um sistema de segurança, por quê? Porque certamente ele vai me dar ainda mais base para trabalhar numa gestão de nível superior, se ela chegasse a uma oportunidade. Né? Então, eu teria necessidade de voltar para o banco de uma academia já nessa fase da vida? Necessidade nenhuma. Nenhuma. Até porque para conseguir esse estudo eu tive que fazer uma prova, conseguir uma vaga, no meio de uma concorrência dentro do estado todo, com todos os delegados de primeira classe do estado, mas consegui minha vaga e passei de abril até a semana passada estudando Justiça Criminal e Segurança Pública, né? Conseguindo uma terceira pós-graduação que eu, voltando para o Brasil, tenho que defender. Dá trabalho? É o tempo todo prazeroso? Todo jovem ou todo adulto está disposto a fazer isso? Não, muita gente não. Só assim a gente consegue ser feliz? Certamente não, mas as possibilidades ampliam, o leque é muito maior? Com certeza sim. Isso é que eu acho bacana, porque
Se eu tiver acumulado bens ao longo da minha vida, num projeto muito bem feito de acúmulo de riqueza, de patrimônio, eu estou seguro? Não. Basta um negócio errado, basta uma crise, basta um problema de saúde na família que possa te comprometer, aquilo que foi acumulado pode ser perdido. Agora, esse conhecimento adquirido ao longo do tempo, através de uma graduação, de uma pós-graduação, de 2 pós-graduações, de 3 pós-graduação, alguém tira, alguém vai chegar com qualquer circunstância, por mais difícil que seja, e vai eliminar do meu conhecimento? Em hipótese alguma. Aquilo está enraizado. E é isso que a gente gostaria que o jovem entendesse. É isso que a gente gostaria que o jovem construísse. Porque a partir do momento que ele tiver com muita clareza que esse estudo, através das instituições aqui representadas, se no Japão, é óbvio, para a gente estar falando para quem está aqui, ou caso ele volte para o Brasil, aquela dificuldade que ele vem enfrentar para adquirir conhecimento, essa ninguém retira. Agora, isso dá trabalho, sem dúvida nenhuma, né? Quanto que eu tive que abrir mão de lazer para poder fazer isso? Vários momentos. Quantas festinhas eu devo ter deixado de participar? Quantas partidas de futebol, churrasquinho? Cidade do interior de São Paulo, que todo mundo aqui acho que conhece, né? O que mais tem durante a semana? É impressionante o pique que o pessoal tem, para que na segunda-feira alguém já esteja organizando algum evento social, regado a cerveja, carne e qualquer outra coisa agradável. Eu abri mão de muitas e muitas, tá? Não tenho dúvida disso. Mas eu me arrependo? Não. Por quê? Porque foi justamente ali que eu me diferenciei daquele grupo, né? É uma diferenciação negativa ou positiva? Eu não tive que me tornar arrogante, eu não tive que abandonar amigos, eu não tive que fazer nada disso. Ao contrário, eu tive apenas que mudar o olhar para a minha vida, para o meu comportamento e saber aquilo que era mais interessante ou não. E aí a gente transfere todo o conhecimento para os filhos, a gente transfere uma experiência para os filhos que sem dúvida nenhuma é muito bacana e muito prazerosa. E o resultado acontece. Nesse processo, você ainda tem um pouquinho. Você precisa ter um objetivo. E ter certeza de que muitas coisas acontecerão para te desviar do seu caminho. Problemas aparecerão. Cada vez mais e mais. Haverá momentos que você perderá o chão. Não se preocupe, você achará outra rota. Totalmente desconhecida e cheia de obstáculos. Em um determinado momento, você terá que parar e ver se continua com sua jornada ou se para de acreditar em seus sonhos. Se decidir por parar, você não enfrentará seus medos, mas também não alcançará seus sonhos. E aí, vai desistir?
está no controle da sua vida. Você é capaz e merece vencer. Conheça um mundo de possibilidades. Então esse vídeo, ele, acho que ilustra bem os desafios, né? Nenhum caminho é fácil, nenhum caminho é completamente límpido, transparente, de horizonte, azul, todo o céu estrelado. Sempre há dificuldade, né? E muita gente se assusta com muita facilidade nas primeiras dificuldades. É compreensível para o jovem que está cheio de dúvidas, cheio de incertezas, mas nós não podemos permitir que eles desistam. Um exemplo até interessante que é a nossa vinda para cá, né? Na semana passada, quando nós falamos, depois de falar com o Mário, falamos com o Cazu, que hoje está nos acompanhando, o Cazu falou para nós, não, inclusive na segunda-feira, que vocês vão estar no Japão, vai passar um furacão, mas é coisinha tranquila, não precisa se preocupar. Se a gente fosse ficar apavorado com essa perspectiva, que é totalmente diferente da nossa lá, né? A gente poderia falar, opa, ir para o Japão, fazer palestra, ainda correr o risco de encontrar um furacão, né? Mas não vou de jeito nenhum. Seria uma atitude corajosa, seria uma atitude digna, depois de um planejamento, depois de uma expectativa de estar aqui com vocês, de conhecer pessoas muito bacanas, pessoas dedicadas, que superaram barreiras, que atravessaram também todas essas dificuldades? Obviamente que não, mas muita gente desiste. Muita gente desiste porque, não consegui passar no vestibular, eu não sei como é que eu vou fazer para pagar a faculdade, eu vou ter que enfrentar todo esse tempo de dedicação. Não é assim que funciona, né? Porque senão a gente acaba não alcançando nada. E é tudo aquilo que era um processo de escolha, tudo aquilo que a gente poderia ter de perspectivas, de potencial, acaba ficando para trás, né? Então é lamentável quando isso acontece. E há uma grande desculpa nessa história, que é a falta de tempo, né? Então a gente coloca o tempo como o maior desafio. E aí tem essa frase, a falta de tempo é a desculpa daqueles que perdem tempo por falta de planejamento, né? Fazer todo esse processo de... Eu me recordo quando eu fiz o meu mestrado, eu estava como delegado de polícia, era vereador na cidade, viajava toda semana 160 quilômetros para ir e para voltar, dormindo no mínimo 2 noites fora de casa para fazer o mestrado e ainda ter toda aquela carga de trabalho para fazer tudo. Se eu fosse mal organizado, se eu fosse desorganizado, se eu tivesse um bom planejamento, eu teria feito o mestrado? Em hipótese alguma. A Ana, quando concluiu o doutorado dela ano passado, fazendo o doutorado na PUC em São Paulo, indo toda semana para São Paulo, com filhos, com faculdade, com o escritório de advocacia, certamente não teria feito, porque é extremamente pesado, né? Além de toda a cobrança. Isso é uma desculpa que muita gente dá. Mas eu saio a tal hora do trabalho, eu trabalho 11, 12, 10 horas, como é que eu vou estudar? Planejamento. A gente sabe que a oferta hoje é muito grande, tem o ensino à distância, as faculdades procuram oferecer flexibilidade. Agora, tem que haver comprometimento, tem que haver aquilo como meta, senão não vai acontecer, né? Então essa é a ideia. E aí, esse é o grande processo de mudança, né? Essa frase eu acho muito bacana: o mundo muda quando você decide mudar. Essa mudança, essa busca pelo potencial, pelas expectativas, está dentro de cada um. O jovem, o adulto, a pessoa que deseja essa mudança, ele vai encontrar um caminho, ele vai promover essa mudança. Agora, aquele que limita suas expectativas, que abre mão com facilidade dos seus sonhos, que não coloca o seu potencial a serviço da sua vida, da sua felicidade, certamente não vai alcançar esse caminho. E o caminho, eu tenho muita clareza que está no ensino superior. Quando a gente fala do ensino superior, é óbvio que hoje é uma variedade muito grande. Nós temos os cursos de curta duração, né, os cursos tecnólogos, existe, como eu disse, a possibilidade de ensino à distância, existem cursos mais complexos, menos complexos, e aí essa escolha é muito individual. Seria um absurdo alguém dizer você deve fazer esse aqui ou aquele curso, aí não dá, né? O mundo está muito cheio de oportunidades, existem caminhos. Agora, admitir que alguém simplesmente, em busca desse imediatismo, de um resultado, não digo que é fácil, mas baseado, respaldado apenas no trabalho, e ele limite o seu campo, uma pessoa que está com todo o potencial pela frente, e não fazer uma faculdade, não ir em busca dos seus sonhos, de algo maior,
sem dúvida nenhuma, é muito triste, né? A gente não vê isso como um bom caminho. E aí o processo de escolha que eu comecei falando certamente está prejudicado, né? E aí, para fechar, eu trouxe aqui esse provérbio, né, que talvez alguns conheçam, que é justamente essa ideia: se quer escolher em 3 anos, plante trigo, né? Se quer escolher em 10 anos, plante uma árvore, mas se quer escolher para sempre, desenvolva o homem. E esse desenvolvimento, não tenho dúvida que ele está associado ao aprendizado, à educação, à busca do conhecimento. Com o conhecimento, ninguém nos segura. Com esse desenvolvimento pessoal, os caminhos estarão abertos sempre. Não há crise que nos derrube, não há obstáculo que nos supere. Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente gostaria de passar para os jovens e dizer mais uma vez: gostaria muito de ter um contato muito maior com eles, um bate-papo até mais descontraído. Eu acho que a gente poderia dar uma contribuição ainda maior. Mas quero agradecer imensamente a presença de vocês. Sei que foi um dia repleto de atividades. Estar aqui até agora ouvindo a gente é um momento de superação também, de determinação, de educação da parte de vocês. Agradecer o convite, mais uma vez, Macuda, ao consulado. Parabenizar pelo brilhantismo do evento, um espaço maravilhoso. Sei que amanhã continua aí com muita atividade. E me colocar à disposição para vocês naquilo que for possível, assim como fez a Ana. Estão aqui nossos contatos, e se a gente puder contribuir na formação, desenvolvimento das famílias, dos jovens brasileiros que estão aqui vivendo, será uma grande honra. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos. Então, com essa bela palestra da Ana Rodrigues e do Walter Miller, nós encerramos o primeiro dia da primeira Feira de Educação do Consulado Geral em Tóquio e convidamos a todos para acompanhar amanhã não apenas as nossas atividades, ou seja, os vários workshops e a própria exposição das universidades e outras instituições que acontecerão amanhã, mas também o Festival da Juventude, com uma série de atrações. Talvez o Mário Macuda queira falar um pouquinho sobre esse festival. Teremos uma série de atrações muito interessantes, né, Mário? Então, desde já, antes de a gente passar a palavra para o Mário Macuda, muitíssimo obrigado a vocês que resistiram bravamente aí até o final do evento de hoje. Realmente uma honra ter a presença de vocês aqui hoje. Obrigado também a Ana Rodrigues. Nós temos alguns minutinhos, se vocês quiserem conversar com a Ana e com o Walter também, tirar foto, trocar contatos, fiquem à vontade, tá? Tirar fotos com eles também. E amanhã, sobre o Festival da Juventude, nós vamos ter atrações a partir das 1 da tarde. Todas as escolas da região de Encanto vão estar se apresentando aqui nesse auditório. E no final, para fechar o evento, vai ter o show da Turma da Mônica. Muito obrigado. Gostaria de mais uma salva de palmas para o Walter e para a Ana. Amanhã eles vão estar palestrando em Hamamatsu, tá? Então quem tiver amigo